Amigos, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos cá para o poste. Boa noite, já sabem, boa noite, bom dia, boa tarde. Ao poste para domingo, onde temos um joguinho de Liga Espanhola, um joguinho de Liga Alemã. Temos, ora bem, 3 jogos de Liga Inglesa, 2 jogos de Liga Portuguesa. Temos um Chelsea Arsenal. Temos o Man United a terreno do Palace, por exemplo. Depois temos o Sporting e o Porto a receber Estrela Amadora e Estoril, respectivamente, sobre o dia de hoje. Eu não consigo acompanhar jogos. A única coisa que fizemos no Telegram foi City a vencer, a marcar ambas as partes a 1.70 e tal em pré. Mais de 1,5 HT nos jogos no jogo do Bayern com o St. Pauli pintou outra vez. O mercado continua a dormir nos jogos em casa do Bayern de Munique a ter gols na primeira parte. Já na jornada anterior pintou na questão de ser o Bayern com o Friburgo, apesar de ter sido os gols de Friburgo, mas o raciocínio teve todo lá, até porque o Bayern marcou 2 gols também. Aqui voltamos ao mesmo, novamente a pintar a odd. Tivemos depois, não veio a dobra, porque não houve gols marcados nas mesmas partes no Mónaco, Paris Saint-Germain. Entretanto, o Tottenham está a perder com o Fulham em casa 2-0, podemos ter um gol na segunda parte, que é o que nos falta. Ainda fomos em live buscar cantos do Benfica e mais um golo, o over limite, depois do Benfica estar a perder por 1-0. Bem, para não alongarmos muito, Girona contra Real Madrid. O Real Madrid vem de vencer o Olympiacos fora para a Liga dos Campeões por 4-3. O Real Madrid, que vem do último resultado em termos de campeonato, empatou com o Elche fora a 2 bolas. Estamos a falar no Girona 6.10, empate 5.0, Girona 1.46. E temos confronto direto. O Real Madrid o ano passado venceu lá 3-0 e venceu em casa 2-0. Antes disso também foi mais ou menos do mesmo. A última derrota do Real Madrid com o Girona foi no dia 4 de 2023, foi em março, 24, foi no dia 25 de Abril. Dia 25 de Abril, feriado em Portugal. Perdeu por 4-2 fora. Mas é um Girona que é bem diferente do Girona, por exemplo, do ano passado, há 2 anos. Estamos a falar de um Girona que tem 2 vitórias, 5 empates, 6 derrotas em 13 jogos, 12 gols marcados, 25 sofridos. O Girona em casa tem 7 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 7 gols marcados, 13 sofridos. Já o Real Madrid a jogar fora tem uma derrota, perdeu com o Real. Depois tem 2 empates, 4 vitórias, mas curiosamente os últimos 2 jogos não venceu. Empatou no Elche e empatou no Raio Vallecano. Terrenos algo complicados para o Real Madrid. Mais do meio está 1.40, over 0.50 está 1.21. Gosto deste over 0.5, gosto mais de 1.0, a haver pelo menos obrigatoriamente um gol para pelo menos a aposta ser devolvida na primeira parte a 1.41. Gosto bastante. Gosto muito de gols marcados em ambas partes a 1.40. Acho que pode valer a pena aqui uma moedinha no Real Madrid a marcar em ambas as partes. Porque é que eu digo uma moeda? Jogo fora, Girona, uma equipa a lutar para não descer de divisão, um jogo muito complicado. Um bocadinho um jogo com a imagem que foi o Real Madrid com o Levante, por exemplo. Portanto, este jogo pode fugir aqui um bocadinho do comando e do controle do Real Madrid, como poderia ter acontecido com o Levante, como teve perto de acontecer. Por exemplo, aconteceu de certa maneira com o Elche, apesar do Real Madrid devia ter ido a ganhar para intervalo. Portanto, se quiserem aqui uma gestão sensata, moeda no Real Madrid a marcar nas partes a 1.91, por exemplo, gols marcados nas partes acredito venha a acontecer. Mesmo modo do Real Madrid 1.50, que algum cuidado com esta odd, ok? Jogo fora, certo que é uma equipa tal para descer divisão de Girona, volta a frisar, está bem longe de Girona no ano passado, não tem a qualidade que tem o Elche, por exemplo, que o Elche apresenta nos jogos em casa, mas pode ser aqui um jogo um bocadinho a mais do que foi com o Levante, que algum cuidado nesta odd do Real Madrid, deixem isto mais para o live, odd do Real Madrid, os overs à frente, overs limites mais para a questão aqui do Real Madrid, nas segundas partes, no jogo em live. Gols marcados nas partes 1.40 parece bastante suitable. Continuando, Hamburgo, que vai defrontar a equipa do Stuttgart. Estamos a falar do Hamburgo, com um monte espetacular. De 3.11, empate 3.75, Stuttgart a 2.17. Estamos a falar de um Stuttgart que vem crescendo no seu campeonato. É certo, tem aqui uma derrota com a equipa do Leipzig fora, mas o Leipzig está mais ou menos bem no campeonato. Entretanto, venceu o Feyenoord Liga Europa, venceu o Augsburgo campeonato, empatou no Dortmund 3-3, depois da perda 2-0 ao intervalo. Excelente recuperação de resultado e foi vencer a Go Red Eagles por 4-0. Já o Hamburgo nos últimos 5 jogos perdeu com o Wolfsburg, venceu o Heidenheim, perdeu com o Colónia fora 4-1, empatou com o Dortmund em casa, perdeu fora com o Augsburgo uma bola. O Hamburgo em casa tem 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 7 gols marcados, 5 gols sofridos. Já o Stuttgart fora de portas de 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 11 gols marcados, 12 gols sofridos, mais 2,5 está 1.52. Acho que pode ser um jogo bem propício aqui para o mais 2,5. O ambas marcam está 1.46. Se quiserem aqui a combinada de resultados de mais 2,5 com ambas marcam, dá-vos uma odd espetacular e eu estou a fazer aqui as neiras, porque eu estava a combinar a odd em Bet Builder, isto não estava-me a dar, pois, estava a fazer isso errado.
1.75, pode ser aqui uma odd interessante. Já sabem onde é que eu vou terminar. Golos marcados em ambas as partes. A 1.51 também parece muito, muito interessante. Aqui acho que o sensato é fugir de match odds e etc. Acho que pode ser um bom jogo para se buscar o over à frente. Acho que pode ser um jogo bastante, bastante aberto. O Hamburgo tem sido uma equipa com algumas dificuldades quando joga no seu terreno, mesmo a jogar fora também. Já o Stuttgart vem crescendo. O Stuttgart que nos últimos jogos fora, olhando ao Stuttgart aqui nos últimos jogos fora de campeonato, a tal recuperação com o Dortmund, perdeu com o Leipzig, venceu no Mainz, venceu no Wolfsburgo, venceu no Colónia. Por exemplo, o Dortmund, à exceção da perda de pontos com Leipzig e com Dortmund, que são das melhores equipas aqui, estamos a falar do campeonato alemão, vence em Mainz, vence o Wolfsburgo, vence em Colónia 2-1. Portanto, isto pode ser um jogo aqui bastante interessante para golos. Avançando para onde interessa, vamos aqui para a Inglaterra. Aston Villa contra Wolverhampton. Estamos a falar de um Villa que vai defrontar a última equipa classificada do campeonato britânico. Já não tem Vítor Pereira. Tem 2 fucking pontos, tem 12 jogos, 2 empates, 10 derrotas, 7 golos sofridos, marcados, 27 sofridos. O Wolverhampton fora. Portanto, tem um empate, 5 derrotas, marcou 1, sofreu 11. Aston Villa em casa, um empate, uma vitória, um empate, uma derrota, 4 vitórias, 10 golos marcados, 5 sofridos, vem de 4 vitórias seguidas em casa. Nós fomos aqui a ver o contexto de Premier. O Aston Villa vem de vencer o Bournemouth por 4-0, City por 1-0, Burnley por 2-1, Fulham por 3-1. Se olharmos os últimos 5 jogos, depois de ter perdido em Anfield com o Liverpool, vem de 4 vitórias seguidas, venceu o Maccabi, Bournemouth, Leeds fora e Young Boys em casa, em contexto, estes 2 jogos em contexto europeu. Já o Wolverhampton foi atropelado pelo Burnley em casa, levou do Chelsea em casa para a Taça da Liga, foi atropelado pelo Fulham fora, levou do Chelsea fora, recebeu o Palace, levou do Palace em casa. Aqui não vamos inventar muito o que é a roda. Villa 1.51, empate 4.40, Wolverhampton 6.30, mais do meio 1.80, mais do meio 1.24, gosto bastante. Acreditando sempre que pelo menos o Villa irá marcar aqui 2 golos. Os jogos do Wolverhampton e do Aston Villa recentes, o ambas marcam, não têm pintado muito por aí. E onde é que eu vou aqui pegar? O mais do meio está a 1.80. Poderá ser interessante, mas olhando sempre a um Villa marcar 3 do que propriamente o Wolverhampton marcar 1 e o Villa marcar 2. O Villa raramente fica sem marcar, portanto já sabem para onde é que eu vou caminhar, certo? Gols marcados em ambas as partes. Agora até perdi a odd. 1.66. Bastante giro, quase a 1.70, gosto bastante, porque o Villa não tem tido assim tantos jogos quanto isso, em que há gols em ambas as partes. Tem evoluído nos últimos jogos, tem havido um crescendo nesse fator, mas por norma, desde o início da época, os jogos do Villa em casa têm sido muito com jogos em que há um gol na primeira parte, depois não há um gol na segunda. 70% das vezes o Villa marca primeiro a marcar ganha no vinho 100% das vezes para o Villa. Marca em ambas as partes 40% para o Aston Villa, marcar gol 85% das vezes. Pegando aqui nisto, para marcar em ambas as partes, Aston Villa 2.38, parece-me de veras interessante. Villa a marcar ambas as partes a 2.38, parece mesmo muito, muito interessante. Lá está, faz aqui uma gestão sensata. Como eu repeti, se formos olhar aqui os últimos jogos do Villa em casa, olhando só os últimos jogos do Villa em casa, portanto, já deste ano, aqui havia gols, houve um gol na primeira parte e na segunda, aqui só houve na primeira parte, contexto europeu, aqui houve na primeira e na segunda, aqui houve na primeira e na segunda, aqui só houve na primeira, aqui houve na primeira e na segunda, aqui já houve na primeira e na segunda, aqui já houve na primeira e na segunda, mas com muita dificuldade, e foi do Young Boys, não foi do Villa. Portanto, faz aqui uma gestão sensata, mas acho que há muito valor nesta do Aston Villa marcar em ambas as partes, muito derivado do que este Wolverhampton é incapaz de fazer. Pegando aqui um bocadinho nisto, do que pode ser um Wolverhampton a criar algumas dificuldades acrescidas à equipa do Villa a ganhar 2.5 cantos na primeira parte a 1.51 também me parece interessante. O Aston Villa tem uma média de cantos a favor nas primeiras partes de 3, quase 3, 2.9. O Wolverhampton tem uma média de cantos sofridos nas primeiras partes de 3.6. A equipa sofre bastantes cantos em contexto de Premier. Portanto, pode ser aqui interessante cantos a favor do Aston Villa na primeira parte. Chelsea contra o Arsenal, o jogo grande. O jogo grande aqui do calendário do fim de semana britânico. Estamos a falar de um Chelsea que vem se calhar no melhor momento de forma. Se tirarmos aquele empate ali com o Karabag, fez o que lhe competia no jogo com o Tottenham, fez uma exibição com o Burnley competente dentro do que era a exigência ou a possível gestão do jogo. O Barcelona preparou muito bem essa partida e foi a melhor equipa com o Barcelona. Já o Arsenal, o que dizer deste Arsenal? Portanto, o Arsenal empatou o tal jogo com o Sun, depois deu uma tarefa no Tottenham, venceu o Bayern por 3-1. O Arsenal continuou só com uma derrota em contexto de Premier e 2 empates. Empatou com o Sunderland e com o City.
perdeu com o Liverpool e foi um gol livre do Szoboszlai já no fim. 6 golos sofridos no campeonato, 24 golos marcados, lidera o campeonato com 6 pontos de avanço para o Chelsea. Na Liga dos Campeões só tem um gol sofrido, o resto é só vitórias. Só tem um gol sofrido, tem 14 marcados, não estou em erro, e só tem vitórias na Premier League. Portanto, estamos aqui a falar de dois confrontos diretos. O ano passado o Arsenal venceu 1-0, em Londres ficou, em casa do Chelsea, aliás, ficou um igual. No ano anterior, o Arsenal ganhou 5-0 ao Chelsea, em casa do Chelsea 2-2. O Arsenal em casa 3-1. Antes o Arsenal tinha vencido lá por 1-0 e depois 4-0 e vitória. Portanto, nas últimas 2 deslocações do Arsenal, a território de Stamford Bridge, não venceu e deu ambas marcam. Mais do meio está 1.98, atenção a este mais 2,5. Um bocadinho como eu falei do jogo com o Bayern, que tinha algum receio, porque a forma de defender deste Arsenal é muito, muito, muito específica e é uma equipa que quando se encontra em vantagem é muito interessante de se trabalhar contra na dificuldade acrescida que há, porque o Arsenal não se expõe muito. Gols marcados meus pares a 1.82, estou fucking dentro, não há aqui qualquer tipo de questão. Cantos na primeira parte, mais 3.5 a 1.44, também gosto. Porquê? Média de cantos na primeira parte para o Chelsea 3.3, para o Arsenal 3.6, média contra de 2, o Chelsea raramente até sofre cantos em termos de média. Mas a forma como o Chelsea joga, um ataque muito vertiginoso, por exemplo, o Chelsea pode ter como ideia entrar neste jogo com o Arsenal, com o 11 que entrou contra o Barcelona, um ataque móvel sem qualquer tipo de referência para fugir das referências de Gabriel Magalhães e de Saliba ou do Mosquera que contrataram, se for o Mosquera a jogar. Porque eu não sei se o Gabriel Magalhães já está recuperado do tal problema físico que tinha ou não. Estamos a falar de um Chelsea que é muito vertiginoso na forma como procura os corredores. Estamos a falar de um Chelsea que tem um Estevão de uma forma brutal. Estamos a falar de um Chelsea que tem um Pedro Neto muito forte a atacar o espaço e pode, de certa forma, expor ali um bocadinho a linha defensiva do Arsenal. Estamos a falar de um Arsenal também que a forma como ataca e como é que eu ia dizer? A forma como tenta maniatar sempre a defesa do adversário, fazendo posse-bolas bastante longas, procurando sempre muitos corredores, incursão dos médios, procura da linha para o cruzamento. Portanto, um Arsenal que também, a forma como o Arsenal trabalha e como joga também é propícia a cantos. E depois estamos a falar do Arsenal, que deve ser a equipa na Europa que mais golos de cantos marca na história do futebol, neste momento. Portanto, ir para cantos na primeira parte parece-me interessante. Gols marcados em vez das partes, para mim, está ótimo. Over 0.50 1.39 também está ótimo. Os outros que eu vos falei, o over 0.5 HT está a 1.40, gols marcados em mesmas partes está a 1.82, acho que está muito bom, porque eu não estou à espera de ver um Chelsea demasiado pragmático a ceder a posse de bola a este Arsenal. Acredito num Chelsea a querer entrar forte e ir para cima, e isso até pode originar um jogo mais partido que aquilo que nós pensamos, ok? As match odds 3.40, empate 3.28, Arsenal 3.25. Há aqui o modo que eu vou-vos falar, olhando esta odds e olhando este mercado e olhando as últimas duas locações do Arsenal a casa do Chelsea, handicap para o Chelsea mais do 1,5 a 1.20 também parece aqui bastante interessante, ok? Portanto, fiquem aqui atentos a este jogo do Chelsea. Acho que vai ser um jogo excelente para se trabalhar em live. Cantos, golos, races de alguém, sobretudo se nós tivermos um Chelsea a vencer e na expectativa e um Arsenal com mais bola, pode ser interessante, até seja para cantos, seja para o over, por causa da transição do Chelsea, por exemplo. Terminando aqui em Inglaterra, vamos à casa do Palace, que vai receber a equipa do Man United. Estamos a falar de um Palace a 2.27, empate 3.45, Man United a 3.17. O Man United vem de uma derrota estupidamente ridícula em casa contra o Everton. Tem um vermelho completamente descabido na forma como o jogador do Everton é expulso e o United nunca conseguiu se encontrar a jogar contra 10. Temos aqui um Palace que vinha anteriormente de 4 jogos sem perder, tinha vencido Brentford para o campeonato, tinha vencido a AZ para a Liga Europa, para a Conference League, desculpem, tinha empatado em casa com o Brighton de vencer o Wolverhampton fora por 2-0, mas depois perdeu com o Strasbourg por 12 bolas a 1. Que Palace está em quinto com 20 pontos, o United se vencer pelo menos ultrapassa o Palace. O United, como eu tinha dito nos últimos 5 jogos, tinha vencido Liverpool, tinha vencido Brighton, tinha empatado com o Nottingham e teve a vencer, tinha empatado com o Tottenham e teve a vencer. Denominador comum nos últimos 5 jogos do United, conseguem ver? Só olhando aos últimos 5 jogos. 5 jogos, 5 gols sofridos. Sofreu de Liverpool, sofreu de Brighton, sofreu de Forest, sofreu de Tottenham e sofreu do Everton. Seja em casa, seja fora, gols sofridos. E há pelo menos 2 golos por jogo, à exceção do jogo do Everton. Se puxarmos aqui um bocadinho a cassete atrás, portanto, onde é que está? 2-0, 3-1, 2-1, 3-0, 3-2. Portanto, golos e ambas marcam nos jogos do United é uma coisa louca. Palace em casa tem sido uma equipa muito forte. Tem 6 jogos, 2 vitórias, 4 empates, certo? Não podemos esquecer de alguns jogos e de alguns adversários que teve ali pelo meio, contando, por exemplo, com o Liverpool, por exemplo. Se não estou errado, até o City já lá foi também. 8 golos marcados, 5 golos feridos.
United a jogar fora. E o Palace ainda não perdeu em casa, atenção. United a jogar fora. 6 jogos, 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas, 8 golos marcados, 12 golos feridos. Mais o meio está 1.73. Estou dentro. Golos marcados em ambas as partes, 1.65. Se isto sobe mais 0.5 ticos, estou dentro. Mesmo assim, o ambas marcam 1.60. Também parece-me bastante interessante. Olhando ao que pode ser o jogo. Vou-vos dar aqui outra coisa. Um golo do Palace a 1.20. Para quem gosta de colocar sempre aqui uma outra entrada em múltiplas, também pode ser muito interessante. Mas olhando ao que o United tem feito nas suas recentes partidas, mesmo com esta derrota com o Everton, mesmo olhando que nota-se que é um United que já melhorou qualquer coisita, handicap a favor do United, mais de 1,5 a 1.21, também me parece muito interessante. Terminando no nosso fantástico e belíssimo Tugão. Estamos a falar do Sporting, que vai receber a equipa do Porto, do Estrela da Amadora, desculpem. O Sporting já sabe que o Benfica venceu na Choupana, por exemplo, 2-1. Estamos a falar das equipas que estão distanciadas por 3 pontos. O Benfica tem os mesmos pontos, porque eu estou a falar disto porque é para a semana a derby, na Luz. Sporting 1.12, empate 8.94, Estrela da Amadora 20.50. Estamos a falar de um Estrela que não perdeu nos últimos 2 jogos, venceu o Casa Pia 5-3, empatou em casa com o Nacional. O Sporting que não perde há... Ora bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos últimos 8 jogos o Sporting não perde. Teve 2 empates, empatou com o Braga, um mau empate, foi empatar a Turim, um bom empate, por assim dizer. Depois venceu o Marselha em casa, venceu fora o Tondela, venceu o Alverca para o campeonato e falta aqui o jogo da Taça da Liga. Venceu nos Açores um jogo muito complicado, venceu o Maranhense para a Taça e uma excelente vitória contra o Bruges por 3-0. Estamos a falar de um Sporting que precisa de vencer para continuar na cola do Porto, precisa de vencer até porque para a semana tem o tal derby e já sabe que o Benfica venceu, por exemplo. Quer continuar aqui na cena de vitórias. Ao regresso pode ser interessante. Estamos a falar de um Estrela Amadora que a jogar fora tem 5 jogos, 1 vitória, 3 empates, 1 derrota, 6 golos marcados, 6 golos feridos. Já o Sporting em casa, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 3 golos marcados, 3 golos sofridos. Aqui não vamos inventar muito do que é a roda. Golos marcados nas partes 1.40. Gosto. Sporting para marcar nas partes 1.60. E olhando ao que pode ser o jogo, porque de Estrela pode apresentar um futebol parecido ao que apresentou, por exemplo, o Alverca no jogo de campeonato a seguir ao jogo da Taça Liga, pode ser aqui vou-me a faltar a palavra, pode ser um Estrela com o mesmo tipo de postura que teve o Moreirense, por exemplo, apesar de o Moreirense jogar bem mais futebol, que teve também nesse jogo em Alvalade. Portanto, mais 3.5 cantos HT 1.34 parece-me interessante. E já sabem onde é que eu vou terminar. Sporting a ter 4 cantos na primeira parte, mais 3.5 cantos do Sporting na primeira parte, está a 1.60. Se quiserem esticar um bocadinho mais a corda, façam uma boa gestão. 4.0 cantos do Sporting na primeira parte, dá 1.88. O Sporting tem uma média de cantos a favor 2.8 nos últimos jogos. O Estrela tem uma média de cantos contra de 3.2. Podem aqui conjugar. Não se esqueçam sempre de pensar o que é que pode ser a postura do Estrela perante a abordagem do Sporting ao jogo e perante a entrada mais forte ou não do Sporting no jogo. E isso pode ajudar aqui na questão dos cantos ou não. Um Sporting, se entrar como entrou com o Bruges, o Estrela vai ter muitas dificuldades. O Sporting é a equipa que melhor ataca no Campeonato Português em ataque posicional contra blocos baixos. E a forma como o desmonte é muito interessante e pode ser aí uma das ferramentas para ludibriar a equipa do Estrela da Amadora e com isso conseguir levar de vencida o jogo. Mas olhando a um Estrela que pode ter uma postura muito defensiva, e se eu não estou em erro, o Estrela joga em 5-3-2 ou um 3-4-3 ou um 5-3, um 5-4-1. Acho que é um destes aqui que eu lembro de ler algo sobre isso. Pode dificultar aqui a entrada pelo corredor central do Sporting. Pode dar origem a muito jogo pelos corredores e a procura de cruzamentos ou daquele espaço mais arranjado que pode dar origem aqui a cantos. Continuando, foco ao Porto, que vai defrontar o Estoril. Porto 1.25, empate 5.68, Estoril 12.70. Estamos a falar de um Estoril que não perde há 4 jogos, 2 empates seguidos, depois 2 vitórias seguidas. Estamos a falar de um Porto que também não perde há 5 jogos, tem o empate com o Benfica, se não me falha a memória, e depois foi sempre a rodar bem, né? Portanto, empatou com o Benfica, venceu em Moreira de Cónegos, venceu o Braga, venceu o Famalicão, Sinterense, isto é contexto europeu. Aqui não vamos inventar muito o que é a roda também. Porto 1.25 parece-me ajustável. Os marcados nas pares 1.54 também parece-me interessante. Porto para marcar nas pares 1.82 também me parece muito interessante. Nós vamos aqui a ver, o Porto tem sido uma equipa que em 80% dos jogos recentes tem marcado em ambas as partes. 80%, ok? Isto para mim é uma das odds do dia para amanhã, pelo menos para o pré, Porto a marcar em ambas as partes. E vou terminar aqui a falar com que odd fantástica. Cantos na primeira parte a favor do Foco do Porto, mais 3.0 cantos a favor do Porto a 1.72, ou seja, pelo menos 3, anula-vos a aposta, devolve-vos
4 cantos paga-vos a aposta. Porto é uma equipa que tem, de média, nas primeiras partes, 3.1 cantos a favor. O Estoril é uma equipa que tenha muitos cantos contra ou a favor, mas estou a contar com uma entrada do Porto, como entrou com o Nice, por exemplo. O Porto a entrar forte, um Porto a entrar pressionante, um Porto a querer mandar jogo cedo no jogo e resolver a sua partida e ficar de cadeirinha para a próxima jornada à espera do que pode acontecer no derby de Lisboa. Portanto, estas são as odds que eu acho mais propícias. Amigos, já sabem, se vocês querem de certa forma apoiar aqui este projeto, subscrevam-se na Bet7, subscrevam-se na MyBest, Jofrinho 99 na Bet7, 7€ gratuitos no registro. Dos melhores bet builders do mercado, tem dos melhores candidatos do mercado, vocês têm bónus às segundas, têm bónus às quartas, têm bónus às sextas, têm bónus aos sábados, têm bónus ao 7º dia de cada mês, ou seja, no dia 7 de dezembro vai haver bónus. Excelentes mercados no que é remates dos jogadores quando vocês vão fazer bet builders, por exemplo, ou só apostar em jogadores. Na MyBest também andam com muitas promos novas, tem free bets, tem cash, tem bónus às sextas, bónus às quartas, bónus no primeiro depósito, tem excelentes mercados em pré de golos e de cantos, e também em live de golos e de cantos, e também para quem gosta da NBA também tem excelentes mercados. Fiquem atentos ao Telegram, porque se calhar vai acontecer uma pequenina coisinha gira em relação diretamente à MyBest. Digamos, eu contra vocês, vocês contra mim, mas se isso for para acontecer, eu depois explico direitinho, pode ser giro. Quero Jofrico 99 na Bet7, quero Jofrico 99 na MyBest, o código é igual para ambas, só que é em minúsculas, ok? Não se esqueçam também, na Bet7, só por se registarem, tem 7€ gratuitos no registro para experimentarem em casa. Há um giveaway a decorrer desde esta sexta-feira passada até à próxima sexta, dia 5 de dezembro, de Banca Real para a Bet7. Só tem que ter conta, fazer um depósito durante estes dias e pô-lo no Discord. Toda a informação está no Telegram. Qualquer dúvida, perguntem-me. Subscrevam as minhas redes sociais. Está de volta a sair conteúdo, tentar que saia conteúdo novamente de forma regular. As apostas saem diariamente no Telegram quando há jogos. Amanhã dificilmente conseguiria acompanhar jogos. Hoje foi uma exceção, ok? Amigos, estamos conversados. Vemo-nos no próximo aposto que sairá à partida. O próximo aposto sairá domingo para segunda. Se não sair de domingo para segunda, sairá de segunda para terça, onde teremos também aqui alguns jogos bastante interessantes, porque para a semana há campeonato, desde terça até domingo vai haver os campeonatos quase todos principais a disputarem jogos durante a semana. Amigos, estamos conversados. Deixem aquele apoiozinho no vídeo. Nunca é demais dizer. Deixem o like, comentem, que ajuda mesmo muito. O vosso like, o vosso comentário ajuda a que isto chegue a mais gente. Ok? Amigos, estamos conversados. Beijinhos. Até o próximo vídeo.